Receba nosso louvor, a nossa oração, Senhor. Somente o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração, ó Pai. Te agradecendo, ó Pai, pelos dízimos, pelas ofertas que estão fechadas aqui no teu altar, Senhor.
Pai, te agradecemos pela vida de cada irmão que está aqui nessa noite, Senhor. Essa nossa oração é ti, em nome do teu filho amado Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Jesus, a água viva, mais potente que a sede material que nós sentimos, se pode ser associado a uma água que nós bebemos, existe uma sede espiritual só que Jesus na água viva pode saciar. Receba nessa noite, Jesus, seu coração, peça a Ele para estar com você. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Senhor me conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Vida que me encontrou.
nascemos essa ceia, Senhor Deus, nós queremos te buscar, nós queremos te louvar, Senhor Deus. Nós queremos aprender mais de ti, nos achegar ao Senhor. Fala os nossos corações da maneira que o Senhor quiser nessa noite. É que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Nós queremos que o nosso Deus está aqui essa noite, já está falando aos nossos corações, amém? 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 Nosso Deus está falando aos nossos corações. Você está sentindo a presença do Senhor falando no seu coração? Amém, graças a Deus. Bom podermos estar na presença do Senhor. Irmãos, nós vamos meditar na palavra do Senhor, mas antes eu quero trazer só alguns avisos rápidos aqui para nós, importantes. O primeiro deles é que durante essa semana a Patrícia enviou um link para a gente lá no nosso grupo, para que seja feita a atualização do cadastro no nível de membros da nossa igreja. Eu peço que você dê uma olhadinha lá, a gente vai reenviar o link, mas não deixe de fazer o seu cadastro. Poucas pessoas fizeram e para nós é muito importante que você faça a sua atualização ali com seus dados, tudo certinho. Você vai gastar 2 minutos, meus irmãos, é rapidinho. Então, dá uma olhadinha lá no nosso grupo, faz esse cadastro. Lembrando também que na próxima quarta-feira, dia 23/10, tem reunião dos obreiros aqui na igreja, então fique atento, venha e participe, se você se enquadra como um obreiro. E no dia 30, na próxima quarta-feira, tem a Assembleia Geral Ordinária. Então, vem, você que é membro da nossa igreja também está convocado para participar da Assembleia, é importante, é um momento de culto ao Senhor também, então você que é membro está convidado e convocado para estar conosco. Amém? Quero chamar as crianças aqui também, para nós orarmos sobre a vida delas. Pode subir aqui. E nos lembrando também dos nossos aniversariantes. Da Cláudia, que fez aniversário, mas com certeza está lá paginando o netinho que nasceu. Não está aqui. Está lá muito bem com ele, mas nós vamos orar por ela. Agradecer a Deus também pela vida do Teodoro, que chegou hoje, né? O filho do Jefferson e da Amanda. Orar por ele já, agradecendo, né, a Deus pela vida deles. E o Hudson falou para não falar não, mas ele e a nossa amiga fazendo 14 anos de casado hoje também, né? Graças a Deus, que bênção. Hudson, vem cá também representar você, a sua esposa, para nós abençoarmos, né? Igreja é formada por famílias, vai ser muito importante. Eu também tenho que orar mesmo, tem que orar agradecendo a Deus, né? 14 anos, né? Ela chegou entrando lá, né? Um ao outro, na verdade, né? Que bênção. Chego lá também, 14 anos, eu estou com 6 anos. Estou na metade aí, mas a gente chega lá. Vamos orar então, meus irmãos. Estenda suas mãos para cá, para as nossas crianças. Estenda as mãos aqui, né, para o Hudson representando a nossa família. Lembrando-se também do Teodoro, que nasceu hoje, e da Cláudia. Vamos orar. Pai amado, muito obrigado, Deus, por essa noite. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar na Tua casa, louvando e agradecendo o Teu santo nome, ó Pai. Que momento gostoso na Tua presença. Já sentimos aqui a presença do Senhor falando aos nossos corações. E agora, nesse momento, Pai, nós abençoamos a vida das nossas crianças, que aqui estão, ó Pai. Elas que agora participarão de um culto, a sua linguagem, a sua forma, Pai, prestando também culto ao Senhor. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor venha falar ao coração delas, para que elas possam, ó Pai, também ser cheias do Espírito Santo de Deus, impactadas pela Tua palavra, e venham crescer em graça, estatura, conhecimento, e jamais venham se desviar dos seus caminhos, mas ao contrário, que elas sejam luz onde quer que passem, ó Pai, em nome de Jesus. Nós te agradecemos também pela Cláudia, que completa hoje mais um ano de vida, que o Senhor esteja com ela, ela que está lá agora, né, curtindo o netinho que chegou, ó Pai, te pedimos que o Senhor esteja com ela, guardando, cuidando, ó Pai, em nome de Jesus. Da mesma forma também, ó Pai, agradecemos pela chegada do Teodoro, que o Senhor continue abençoando a vida dele, aos seus pais, ó Deus, dando sabedoria, Pai, para cuidar do seu filho, dando a eles, ó Pai, discernimento, para que crie o Teodoro nos caminhos do Senhor. Abençoa, ó Pai, a Amanda nesse período que ela estará de resguardo também, que o Senhor esteja com ela, ó Pai, e que tudo aconteça de acordo com a Tua soberana vontade, ó Pai. Abençoamos também o
Hudson e a Glaciane, que completam 14 anos de casados, ó Pai. Que o Senhor esteja com eles, abençoando, ó Pai, firmando cada vez mais esse relacionamento, ó Pai. Que o Senhor possa abençoar não só eles, mas toda a sua família, ó Pai. Também João e a Esther, que o Senhor esteja com eles, abençoando essa casa, abençoando essa família, guardando, ó Pai, em nome de Jesus. Nós te agradecemos pela vida deles, ó Pai, pela vida deles nessa igreja, pela forma como eles servem e se dispõem, ó Deus, a servir o Senhor. Que o Senhor esteja com eles, sempre guardando, cuidando, fazendo prosperar em nome de Jesus. Abençoa, Pai, a todos nós. Assim nós oramos e desde já te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Que Deus nos abençoe. Meus irmãos, nessa noite eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia na epístola de Tiago, no livro de Tiago. Nós vamos meditar falando a respeito do poder da palavra de Deus. O poder dessa palavra maravilhosa. Nós temos na nossa mão a Bíblia, que cremos que é a revelação especial de Deus. E sempre que nós lemos e praticamos essa palavra, entendemos que há um poder presente nessa palavra de Deus. Eu digo que a palavra de Deus, ela transforma de maneira tal as pessoas que é visível ao longo da história, como pessoas que têm contato, leitura com a palavra, às vezes são uma pessoa e de repente se transformam em outra, completamente diferente. A palavra de Deus tem a capacidade de pessoas, às vezes, que são pouco alfabetizadas, né? Começam a ler e conseguem entender, e entendendo são transformadas. Pessoas que são, assim como eu e você, pecadoras, mas que são transformados pela palavra de Deus. Clínicas de recuperação que têm além da sua atividade ocupacional, mas que têm um cunho cristão também, são aquelas que têm estatisticamente a maior chance de recuperar um dependente químico. Vocês sabiam disso? Clínicas de recuperação que são promovidas por igrejas ou por instituições cristãs, elas têm um alto índice de recuperação dos dependentes químicos. Porque ali há palavra de Deus, ela transforma completamente a vida das pessoas. E essa palavra que às vezes a gente negligencia, é uma palavra que tem poder realmente de transformar vidas e de transformar todos os dias a nossa vida também. Aqui nós vamos ler a carta de Tiago, como eu falei, no capítulo 1, dos versículos 19 a 27. Mas antes de fazer a leitura, é importante nós nos lembrarmos que Tiago, a carta que ele escreve, essa epístola de Tiago, ela é escrita num momento de perseguição. Tiago, ele é um dos líderes da igreja de Jerusalém. A igreja, o que às vezes a gente chama de igreja primitiva, a igreja primária. Tiago, ele é um dos líderes. Tiago é muito provavelmente aqui o Tiago, irmão de Jesus, que se transforma então nesse líder. E ali os judeus, eles estavam vivendo um momento de perseguição, tanto que aqui no versículo 1 diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora. O que é diáspora? Quando os cristãos começam a ser perseguidos, eles se separam, eles se espalham. E a diáspora é justamente esse movimento que eles fazem, saindo de Jerusalém e indo para vários lugares a fim de fugir da perseguição. E esses cristãos, eles estavam sendo perseguidos pelo Império Romano, porque naquele contexto o cristianismo era considerado uma seita vindo do judaísmo, e eles então estavam perseguindo os judeus os judeus que haviam se convertido ao cristianismo. Porém, os judeus, eles sofriam pressões internas também dos próprios judeus, porque Jesus, ele traz uma nova interpretação da lei. E haviam alguns judeus que eles eram chamados de judaizantes, que eles diziam que aqueles que haviam se tornado cristãos deveriam seguir também a lei de Moisés, tal como os judeus. Então, eles deveriam ser seguidores da lei de Moisés e seguidores de Jesus. E então, eles sofrem pressões externas dos romanos e pressões internas dos próprios judeus. Então, nesse contexto de pressões, nesse contexto de perseguições, é que Tiago está escrevendo a carta dele.
Mas o interessante é a gente perceber que, diferente, por exemplo, do apóstolo Paulo, Tiago não escreve falando a respeito de doutrinas. Ele não escreve de um formato muito teológico. Tiago, ele escreve falando de coisas práticas da vida cristã. Tiago fala da vida prática, do comportamento dos cristãos, da ética dos cristãos, e é por isso, inclusive, que ele vai dizer que a fé sem obras é morta. Não significa que as obras salvam, mas significa que aqueles que têm fé em Cristo Jesus têm um tipo de conduta de vida que condiz com o fato de terem sido salvos por Jesus. Então, por isso, a fé sem obras é morta. Se eu digo que aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador, isso transforma as minhas ações, isso transforma aquilo que eu faço na minha vida, e as minhas ações agora são pautadas pela salvação que eu recebi. Então, Tiago diz que a verdadeira fé resulta em ação. A verdadeira fé não é apenas um conteúdo, a verdadeira fé não é apenas um conceito, a verdadeira fé, ela precisa ser expressa de maneira prática. Ela precisa nos levar a uma ação diferente nas nossas vidas. Por isso, então, Tiago aqui, ele é muito prático. E nesses versículos que nós vamos ler aqui, do 19 ao 27, a gente vai perceber isso. Que ele fala como a transformação da palavra de Deus nas nossas vidas faz com que nós tenhamos ações práticas que demonstram a nossa fé. Amém? Por isso vamos ler então a partir do versículo 19 até o 27. O texto diz assim: Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus é esta. Para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, guardando-se incontaminado do mundo. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado, Deus, porque ao ler a Tua palavra poderosa, nós somos impactados e transformados por ela. E o que nós queremos te pedir essa noite é que mais uma vez o Senhor venha falar ao coração de cada um de nós que aqui está. E que por meio da Tua própria palavra, nós sejamos transformados de acordo com a Tua vontade. Fala conosco, ó Pai. Abra os nossos entendimentos para que ao ouvir a Tua palavra, ela caia em nós como uma semente cai em terra fértil. E assim venha produzir, ó Pai, para o reino de Deus. Fala conosco e abençoa as nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, como eu já falei, o ensino central desse texto que nós lemos aqui, disso tudo que nós falamos aqui agora, daquilo que Tiago está ensinando nessa porção das Escrituras que nós lemos, é que a palavra de Deus tem o poder para transformar vidas. O que Tiago está falando é isso: olha, a palavra de Deus tem poder para transformar vidas. Porém, essa transformação, ela só acontece quando nós ouvimos a palavra, compreendemos a palavra e nos submetemos a ela. E praticamos essa palavra, sendo ouvintes que ouvem e obedecem. O Tiago está falando, não basta simplesmente ouvir, precisamos ouvir, estar dispostos a obedecer e, de fato, obedecer. Por isso ele diz, precisamos ser praticantes.
Talvez seria um nome bom para falar a respeito de nós. Quem são os discípulos de Jesus Cristo? São aqueles que são praticantes da palavra. Aqueles que têm a Bíblia como sua regra de fé e prática e, se é regra de fé e prática, praticam a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela precisa moldar o nosso caráter, quem nós somos, precisa moldar a nossa essência. A palavra de Deus precisa moldar o nosso comportamento, precisa moldar a maneira como nós tratamos o próximo e molda também a maneira como nós nos relacionamos com o nosso Deus. Precisamos ser moldados pela palavra, e isso só vai acontecer quando nós ouvirmos a palavra e também ser praticantes. Muito obrigado, meu irmão. Não basta conhecer a verdade, é preciso praticar. Não basta saber o que é a verdade, mas precisamos também viver, experimentar nas nossas vidas. No mundo existe um ditado que a gente provavelmente já ouviu, alguém dizendo assim: olha, palavras têm poder, cuidado com aquilo que você fala, palavras têm poder. E é verdade, eu entendo o que as pessoas querem dizer quando elas falam que palavras têm poder, mas a palavra que realmente tem poder é a palavra de Deus. Aquilo que Ele diz a respeito de nós na sua palavra, isso tem poder verdadeiramente. As promessas que Ele faz, isso tem poder verdadeiramente. Então, se alguém diz palavras têm poder, creia, a palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus transforma situações, a palavra de Deus muda corações, a palavra de Deus, ela opera em nossas vidas de maneira especial, de maneira íntima, mas quando nós ouvimos e praticamos. Para que a gente possa entender e se aprofundar aqui nesse texto, eu dividi ele em 3 partes. A primeira do versículo 19 a 21, onde nós vamos refletir sobre a nossa atitude em relação à palavra. Dos versículos 22 e 25, onde falaremos sobre a prática da palavra de Deus, então como essência mesmo, praticar a palavra. E dos versículos 26 a 27, onde nós vamos refletir a respeito do resultado da obediência à palavra de Deus. Portanto, então aqui, começamos na primeira parte desse texto aqui, quando Tiago, nos versículos 19 e 20, diz assim: vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja também tardio para falar e tardio para ficar irado, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago dá aqui uma orientação. Ele diz assim: olha, sejam prontos a ouvir. Porém, quando Tiago diz sejam prontos a ouvir, ele não diz simplesmente para que a gente possa escutar como um ouvinte passivo, simplesmente ouvir alguma coisa falando. Quando ele diz assim, sejam prontos a ouvir, esse termo ouvir que ele usa aqui, significa compreender aquilo que é ouvido. Sejam prontos para prestar atenção na palavra de Deus e tenham disposição para obedecer aquilo que é ouvido. Quando ele diz sejam prontos, esse pronto que ele diz aqui é estejam em atitude pronta, prontamente ouvir a palavra de Deus, e sejam dispostos a ouvir a palavra de Deus, e ao ouvir, obedeçam a palavra de Deus, obedeça aquilo que ela tem a dizer. Aquele que está pronto para ouvir é aquele que tem uma disposição de obedecer a Deus antes mesmo de Deus falar aquilo que devemos fazer. Peraí, como assim? Significa que eu sou pronto para ouvir, então seja lá o que Deus me falar, Ele falou, beleza Deus, prontamente eu respondo, eis-me aqui Senhor, prontamente eu digo, tá certo Deus, eu vou obedecer, mas você nem sabe o que é, mas o que Deus falar eu vou obedecer, porque eu tenho uma disposição para a obediência, estou pronto a dar ouvidos àquilo que Deus fala. O texto de Romanos 10, 17, o apóstolo Paulo vai falar que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É o mesmo termo que o apóstolo Paulo usa aqui. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. A fé vem por dar ouvidos à palavra de Deus, porque quando ouvimos e obedecemos, estamos colocando em prática. Então, ser pronto para ouvir é estar prontamente
numa situação de estar prontamente disposto a obedecer toda a palavra de Deus, tudo aquilo que Deus falar conosco. Como eu falei, Deus ainda nem disse, mas a gente já sabe que a resposta vai ser sim, Senhor. Deus ainda nem falou o que Ele quer para as nossas vidas, mas a resposta é sim, Senhor. Quase que como um reflexo, Deus fala, gente, sim, Senhor. Não discuto, não. Sim, Senhor, é a nossa resposta pronta, que está na ponta da nossa língua, porque estamos prontos a ouvir a Deus. E aí ele continua, sejam prontos a ouvir, mas para falar, o que ele diz? Sejam tardios no falar. Pronto para ouvir, prontamente, rápido em agir para ouvir, mas na hora de falar, sejam tardios. O que ele quer dizer aqui é o seguinte: sejam lentos antes de responder a alguém, sejam lentos antes de argumentar. Aqui, o que Tiago está propondo é um diálogo, onde uma pessoa fala, e ao invés de você responder de bate-pronto, você ouve primeiro o que ela fala, assimila aquilo que ela fala, e aí depois você responde a ela. Porque quando a gente responde de bate-pronto, às vezes, uma pessoa que está conversando com a gente já vai argumentar de bate-pronto, significa que a gente não ouviu o que o outro tem a dizer. Significa que aquela pessoa falou e eu não ouvi, então eu já respondi rapidamente. E aqui, o que Tiago está falando é, sejam prontos para ouvir a Deus, mas tardios para falar. Porque aquele que ouve precisa ficar calado para primeiro ouvir. Então eu fico calado, sou tardio para falar, mas o meu ouvido está aberto e está atento para ouvir o que Deus tem a dizer e obedecer. Por exemplo, meus irmãos, a minha filha Áurea, ela vai fazer 4 anos de idade em janeiro, mas tem uma personalidade própria que é só dela, argumentativa até dizer que chega. E aí ela gosta muito, como qualquer criança, de comer doce, mas lá em casa a gente tem uma regra. Espero que os avós devem estar ouvindo aí pela internet hoje. Ela só pode comer doce no final de semana. Em tese, que eu sei que ela come durante a semana também. Toddy, Nescau, esses negócios é só final de semana que ela pode comer. E aí ela chega lá pra gente e fala assim: papai, faz um Toddy pra mim, mas hoje é final de semana. E aí ela já vem com vários argumentos pra gente. Mas papai, é mais fácil de fazer, é mais simples e tal, né? Ela tá cheia de argumentos. E aí eu começo a tentar falar com ela e ela não ouve aquilo que eu estou dizendo, porque ela só quer argumentar a fim de que a vontade dela seja feita. Quando o Tiago diz assim, seja tardio para falar, é isso que ele está dizendo. Olha, às vezes a gente quer levar para Deus os nossos argumentos, dizer, mas Deus, é por causa disso que eu fiz isso, é por causa disso que eu sou assim. E na verdade o que a gente tem que fazer é ficar calado. Lembra da história de Jó? Jó teve uma vida, Deus foi lá e permitiu que o diabo tocasse nos bens dele, na saúde dele. E aí Jó chega um momento que ele faz... Se eu não me engano, são 16 perguntas a Deus e vários outros questionamentos a Deus. Sabe qual é a resposta de Deus para Jó? Silêncio. Deus não responde para Jó. É como se Deus estivesse falando assim: Jó, não está na hora de falar, está na hora de ouvir. Fecha sua boca para você conseguir ouvir. E aí depois Deus vai se revelando para Jó. E Deus faz várias outras perguntas, para Jó de maneira retórica. Jó, onde você estava quando eu criei o firmamento? Onde você estava quando eu pus os limites na água? E aí Jó então, nesse momento, está calado, só ouvindo. E ali então ele conhece verdadeiramente a Deus. Ser pronto para ouvir e tardio para falar é justamente isso. É ficar caladinho para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Ao invés de querer levar para Ele os nossos argumentos, levar para Ele as nossas desculpas, ouve a palavra dEle, ouve o que Ele tem a dizer. Não saia argumentando de maneira impensada, ouça o que o Senhor tem para nos dizer. Provérbios 10, 19 diz assim: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Então, é preciso que a gente fique calado para ouvir a voz do Senhor. Então, Tiago diz, sejam prontos para ouvir e o quê? Tardios para falar. E diz, seja também tardio para irar-se. Isso significa que nós devemos não ter pressa em levar a cabo a nossa indignação, porque muitas vezes a nossa indignação humana não produz e não leva à justiça de Deus. Porque a ira do homem, muitas vezes, é motivada por um desejo de vingança, não por justiça.
Muitas vezes a gente é ferido e quer agora também que o outro seja ferido igual. A gente quer pagar na mesma moeda, quando na verdade não deveria ser assim, porque isso não é justiça, isso é vingança. Vingança é o desejo que a gente tem de ferir o outro, porque a gente também foi ferido de alguma forma. E a gente às vezes faz isso de maneira impensada. É como, toma lá, dá cá, rápido, aquele negócio, impensado, sem entender direito qual é a situação. Muitas das vezes de forma impaciente, de forma egoísta. Portanto, Tiago vai dizer, olha, seja pronto para ouvir, mas tardio para falar e tardio para se irar. Entenda que as reações imprudentes, elas acontecem justamente nesse momento em que a gente não dá tempo para amadurecer as coisas na nossa vida. Então, ao invés de reagir, seja aquele que ouve e amadurece primeiro aquilo que você está ouvindo. Não reaja de forma impaciente, não reaja de qualquer maneira. Ouça primeiro a voz de Deus, ouça a palavra do Senhor, aquilo que ela tem a dizer, e esteja disposto prontamente àquilo que o Senhor mandar dizer. Sim, Senhor, eis-me aqui, Deus, eu obedeço, ó Pai. Então, Tiago vai continuar no versículo 21, e diz assim, no versículo 21, portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-lo. Aqui Tiago ele está falando então de um movimento que eu sempre costumo dizer que é um movimento duplo. Quando nós recebemos a palavra de Deus, nós devemos primeiro abandonar todo erro, abandonar todo o pecado. Aqui ele vai dizer, nos livrar de toda a impureza. Esse livrar significa remover realmente aquilo que tem de impuro, aquilo que tem de errado, aquilo que tem de pecado nas nossas vidas. Ao receber a palavra de Deus, então fazemos esse primeiro movimento, nos limpar. E depois o que a gente faz? Busca a vontade do Senhor. E aqui ele vai dizer, aceitem humildemente a palavra que é implantada em vocês. E é muito curioso que esse termo implantado, ou algumas versões, é plantada em vocês, é realmente uma palavra que vem do ambiente agrícola, que vem do ambiente rural. Porque significa que a palavra de Deus em nós é como uma semente que deve ser cultivada a fim de dar frutos. A palavra do Senhor deve ser recebida por cada um de nós, da mesma forma que a terra acolhe uma semente e ela é nutrida, ela é cuidada, a fim de que haja uma transformação para que a semente se transforme numa árvore e essa árvore venha a dar frutos. A palavra de Deus precisa ser acolhida assim em nossas vidas, em nossos corações. Salmo 119, 11 diz, guardei a tua palavra no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. A palavra de Deus ela precisa encontrar lugar no nosso coração. Quando Deus fala conosco por meio da sua palavra, precisa encontrar lugar no nosso coração. E a gente vai trabalhar, e a gente vai cultivar, e a gente vai guardar essa palavra, a fim de que ela venha frutificar para o reino de Deus. É por isso, meus irmãos, que eu digo que a palavra de Deus nas nossas vidas propõe para nós um movimento duplo, nos livrar de toda a impureza e aceitar toda a palavra do Senhor para nós. Então Tiago começa aqui o texto dando essa exortação. E quando ele faz essa exortação, sejam prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar-se. Quando ele fala que devemos nos livrar da impureza e acolher toda a palavra de Deus, de forma a cultivar nas nossas vidas, ele está falando a respeito da atitude que devemos ter em relação à palavra de Deus. Porém, Tiago continua aqui o texto. E o versículo 22, ele é talvez, como eu disse na semana passada, todo texto quando eu vou ler eu procuro saber onde que está a mensagem principal dele ali. E o versículo 22 é onde tem essa mensagem principal para nós. Onde o texto diz assim, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmo. Sejam praticantes da palavra, aqui não tem dúvidas,
Ouçam e pratiquem a palavra de Deus. Ouçam e coloquem em prática no seu dia a dia. Não é simplesmente vir à igreja no domingo e ouvir a pregação do pastor, e ouvir os cânticos que são cantados, e sair daqui na segunda-feira e parecer que isso não fez a menor diferença na minha vida. É colocar em prática. Porque se eu recebo a palavra de Deus, mas não vivo a palavra de Deus, eu estou enganando a mim mesmo. É o que o Tiago está falando aqui. Aquele que ouve, que conhece, que sabe a palavra de Deus, mas não experimenta essa verdade transformadora, na verdade ele está perdendo tempo. Na verdade ele está se enganando. Ele está achando que está fazendo alguma diferença na vida dele, mas não está. Deixa eu falar uma coisa com vocês, meus irmãos. Vir à igreja e sentar no banco não transforma a vida de ninguém. Simplesmente vir e sentar. Vir na igreja e sentar no banco simplesmente não nos traz a salvação de Deus. Nós precisamos permitir que essa palavra nos confronte. Precisamos permitir que essa palavra nos transforme. E às vezes dói. Às vezes é difícil, às vezes é preciso mexer naqueles lugares em nós que nós não queremos permitir que ninguém mexa. Aquelas caixinhas que a gente pega e esconde lá no fundo do nosso coração e fala assim, olha, esse lugar aqui ninguém vai chegar. E Deus fala assim, a palavra de Deus precisa entrar lá. A palavra de Deus precisa entrar naqueles terrenos obscuros e transformar completamente as nossas vidas. Tiago vai dizer que o praticante da palavra é aquele que precisa praticar, não de forma ocasional. Na verdade, esse termo que ele usa aqui, praticantes da palavra, significa não alguém que pratica de vez em quando, como um hobby. Hoje eu vou praticar a palavra de Deus, como alguém que vai toda semana jogar bola com os amigos. Não. Praticar a palavra de Deus é algo que deve acontecer nas nossas vidas de forma contínua. Todos os dias, em todo tempo, respirar, viver e experimentar a palavra de Deus todos os dias da nossa vida. Jesus ele vai usar uma linguagem semelhante lá em Mateus, no capítulo 7, e vai dizer que o homem que ouve as suas palavras e pratica é como aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Aquele que ouve e não pratica é como aquele que construiu sua casa sobre a areia. O que ele está dizendo? Aquele que constrói sobre a rocha, constrói sobre um fundamento sólido, verdadeiro. Os meus pais, eles estão construindo uma casa lá em Pedro Leopoldo. Venderam a casa onde eles moravam e agora estão construindo uma outra. E uma das primeiras coisas que foi necessário fazer na construção foi furar. Colocar primeiro para baixo, para entender onde tem solo, rocha firme, para que eles pudessem de fato construir a sua casa e fazer os alicerces de maneira firme. Da mesma maneira, quando nós ouvimos a palavra de Deus e praticamos, nós somos como essas pessoas prudentes que constroem a sua casa na rocha. Sabe o que significa? Não estamos vulneráveis aos intempéries da vida. Não estamos vulneráveis, quando a nossa fé é questionada, quando a nossa fé é atacada. E vale lembrar, como eu falei aqui, nesse contexto que Tiago está escrevendo, os cristãos, eles estavam sofrendo perseguições, tanto dos romanos, como também dos próprios judeus que eram judaizantes. Então, aqui ele está dizendo, olha, é preciso estar firmado, ser praticante verdadeiro da palavra, alguém que vive continuamente, todos os dias, a palavra de Deus, porque dessa forma, nós não estamos vulneráveis a qualquer intempério da vida. Mesmo acontecendo qualquer tipo de situação, a gente continua firme na rocha, como é a palavra de Jesus aqui. E para exemplificar a diferença entre aquele que pratica e o que não pratica, Tiago vai criar uma ilustração aqui, e diz assim, versículo 23, porque se alguém é ouvinte da palavra, mas não praticante, assemelha-se ao homem que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo se esquece da sua aparência. Meus irmãos, nesse contexto, no primeiro século, os espelhos eles eram bem diferentes dos espelhos que nós temos hoje. Hoje a gente tem um espelho com, eu não sei exatamente como é que é, mas aquele acabamento com vidro e tal, e que a gente consegue ter um reflexo nítido. Quando nós olhamos no espelho, a gente vê de fato a realidade. Tem gente que se olha até se vê mais bonita no espelho, Então assim, o espelho ele passa uma realidade. Porém,
nessa época não tinha espelho tal como nós temos hoje. O espelho dessa época era um metal que era muito polido e chegava um momento de você conseguir de alguma forma ver o seu reflexo, mas era imperfeito. Não era um reflexo tão nítido como nós temos hoje. É um metal polido de uma forma muito manual e ele de alguma forma podia dar o seu reflexo. Porém, o que o Tiago está falando é o seguinte, olha, o homem que ouve a palavra de Deus e não pratica é como aquele que olha a sua imagem no espelho. E ao olhar a sua imagem no espelho, ele percebe, olha, meu cabelo está desalinhado, minha roupa não está muito legal, não está muito boa. Mas ele olha e percebe isso. Só que quando ele sai, ele se esquece da sua aparência. E ao invés de se arrumar, ele continua com o cabelo desalinhado, com a roupa desalinhada e desarrumada, porque ele se esqueceu da sua aparência. Ele viu no espelho, percebeu de alguma forma que ele precisava de se arrumar, mas saiu e se esqueceu dali. Aquele que ouve a palavra e não pratica, é como esse, que olha o seu reflexo, mas mesmo percebendo que tem algo desalinhado, quando ele sai, ele se esquece daquilo que ele havia visto e continua tão desarrumado como estava antes. É uma ilustração para que nós possamos mais uma vez entender. Precisamos ser praticantes da palavra. E aqui então, Tiago vai continuar a sua palavra. E mais uma vez ele vai dizendo assim, olha, versículo 25. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Deixa a sua Bíblia aberta aí no versículo 25, porque a gente vai esmiuçar um pouco mais o versículo 25. Ele está dizendo assim, olha, primeiro, mas aquele que atenta bem para a lei perfeita. É aquele que ouve de qualquer jeito? Não. É aquele que ouve desatento? Não. O que ele está falando é aquele que atenta e não se atenta de qualquer jeito. Ele atenta bem. Em outras versões vai dizer assim, aquele que observa atentamente. Então a primeira coisa que o Tiago está falando aqui é o seguinte, olha, é preciso observar a lei perfeita. A gente vai falar sobre a lei perfeita daqui a pouco, mas não é de qualquer jeito. É olhando as minúcias, é ler a palavra de Deus de maneira que você vai realmente se deleitar na palavra do Senhor. Eu tenho um amigo meu que ele tem uma meta de ler a Bíblia várias vezes no ano. E tudo bem, é a meta dele, né? Graças a Deus por isso. Mas uma vez eu conversando com ele, eu falei assim, cara, eu acho que você lê tão rápido que às vezes você não tem tempo nem de parar no texto e compreender e meditar verdadeiramente ali no texto, porque você está preocupado em ler. É claro que é importante, faça sua meta de ler a Bíblia toda. Se você é cristão aí há tantos anos, né, evangélico, e nunca leu a Bíblia toda, faça esse desafio para você, leia a Bíblia toda pelo menos uma vez na sua vida. Né, comece ali, né, tem planos de leitura, tem maneiras de você seguir a leitura, mas faça a leitura bíblica, é importante. Mas é importante também a gente não ter pressa às vezes, a gente se deleitar. Eu lembro que eu estava ouvindo o pastor Hernandes Dias Lopes uma vez, e ele falou assim, olha, eu gosto de tempos em tempos morar num livro da Bíblia. Aí alguém vira para ele e fala assim, mas como assim? Não, é porque eu leio, e aí eu vou lendo, e aí eu termino e eu leio de novo, e vou lendo mais uma vez, e eu fico às vezes uns meses morando naquele livro ali, me deleitando, e cada vez que eu leio, parece que o Espírito Santo de Deus vai trazendo algo novo para mim. Já aconteceu isso com você, de ler um texto, e falar assim, gente, eu já li esse texto tantas vezes, e eu nunca tinha reparado, nunca tinha me atentado a isso que o texto fala. Porque o Espírito Santo vai atuando nas nossas vidas de maneira tal que a gente vai conhecendo a Deus e conhecendo mais a palavra dele, e nuances vão aparecendo do texto para nós. Portanto, não é ouvir a palavra de qualquer jeito, ouvir de maneira relaxadamente, é observar atentamente, buscar compreender o que a palavra de Deus tem para me dizer. A gente está trabalhando, né, com uma turma nova de novos passos e discipulado aqui na igreja, e eu já falei para eles, olha, quando vocês estiverem lendo o texto bíblico, façam pelo menos 3 perguntas para o texto. Ao terminar a meditação, primeira pergunta, o que esse texto me diz a respeito de Deus? Então procura saber, o que está falando a respeito de Deus? O que esse texto diz a respeito de mim? O que revela sobre mim nesse texto?
E terceira pergunta, qual é o desafio que esse texto propõe para a minha vida? O que eu tenho que fazer a partir dessa leitura agora? Então, pelo menos essas 3 perguntas a gente tem que fazer para o texto, para a gente começar a se aprofundar na leitura e no entendimento da palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, ouça atentamente a palavra do Senhor. Quando a gente está, por exemplo, em um momento de culto como esse, não é momento de desatenção, é momento de, deixa eu ficar ali atento, esperto, para não deixar perder nada daquilo que o Senhor Deus está falando aos nossos corações, porque Ele está falando, Ele está se revelando, Ele está se fazendo conhecido para mim e por você, para a sua vida. Portanto, ouça atentamente. E aí, Tiago fala, mas aquele que atenta bem para o quê? Para a lei perfeita. É para qualquer coisa? Atentar para qualquer coisa que está acontecendo? Não, é observar bem a lei perfeita. E aqui nós precisamos nos lembrar de que, nesse momento, os judeus eles tinham a lei de Moisés. Mas a lei de Moisés, por mais que ela seja muito importante, ainda assim ela não dá conta de salvar ninguém. A lei perfeita diz respeito à nova aliança, diz respeito àquilo que Jesus ensinou, diz respeito àquilo que Jesus deixou para nós. É claro, toda a Escritura, toda a Bíblia, como diz lá no livro de Timóteo, ela é inspirada por Deus, ela é boa para orientar, ela é boa para nos... ela é suficiente para que oriente as nossas vidas. Porém, nós precisamos entender que a ótica de tudo aquilo que nós lemos deve ser a cruz de Cristo, a obra de Jesus, aquilo que Ele fez por nós. Portanto, essa lei perfeita, essa lei superior é justamente aquilo que Jesus ensina para mim e para você. Então, observe atentamente a vida de Cristo, lendo os evangelhos. Observe atentamente aquilo que Ele nos deixou por meio dos apóstolos. Observe atentamente a palavra do Senhor. Observe atentamente a lei do Senhor, porque a lei perfeita é uma lei completa. É uma lei que verdadeiramente transforma as nossas vidas. A lei de Moisés é uma lei que muitas vezes diz respeito às ações que as pessoas têm que fazer. Mas a lei perfeita de Cristo é aquela que transforma o nosso interior e depois transforma as nossas ações. Primeiro, a nossa essência. A lei de Moisés transforma aquilo que as pessoas fazem. A lei perfeita de Cristo transforma o que as pessoas são, a sua essência. Portanto, observe atentamente a lei perfeita de Deus. E essa lei, que ele chama também de lei da liberdade. Essa lei que é perfeita, ela traz consigo também a liberdade. Mas nós precisamos entender uma coisa, meus irmãos. Liberdade não é libertinagem. Liberdade não é fazer tudo aquilo que eu quero de acordo com a minha vontade. Liberdade só existe quando nós obedecemos a Cristo. Ele é Senhor, nós somos servos, e assim nós somos livres para obedecê-lo como Senhor. A verdadeira liberdade não está em fazer a nossa própria vontade. A verdadeira liberdade está em fazer a vontade de Deus para nós. Essa é a verdadeira liberdade. Por isso, essa lei perfeita, que é a vontade de Cristo, é uma lei que faz com que verdadeiramente sejamos livres em Cristo Jesus, quando vivemos uma vida de obediência a Ele. E aí, Tiago, ele é mais argumentativo aqui. Ele diz assim, olha, aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, e nela continua, mesmo quando aquilo que Deus diz, quando a palavra de Deus é contrária à nossa própria vontade, precisamos o quê? Perseverar, precisamos continuar obedecendo. Quando desafios vêm na nossa vida justamente porque queremos obedecer a Deus, o que a gente faz? Persevera, se mantém firme, entendendo que a palavra do Senhor é diretiva para as nossas vidas. Se Ele falou, nós respondemos, sim, Senhor, e obedecemos. Portanto, é preciso perseverar. Então, aquele que atenta bem na lei perfeita, que é a lei da liberdade, nela persevera, não sendo um ouvinte que logo se esquece,
Tiago, ele é muito enfático, porque ele não quer deixar dúvida nenhuma a respeito daquilo que ele está falando. É preciso perseverar, é preciso ser um ouvinte que não se esquece logo. Parece que ele está usando aqui até alguns pleonasmos, né? Como o subir para cima, descer para baixo, porque ele quer assim, olha, não é possível restar dúvida nenhuma. É preciso estar atento à lei perfeita, à lei da liberdade. É preciso nela perseverar, é preciso não ser apenas um ouvinte que logo se esquece, mas tem que ser o quê? Um operoso praticante. É um praticante que pratica de qualquer forma, que pratica de maneira relaxada? Não, é um operante praticante. É alguém que faz de forma real, de forma verdadeira, pratica verdadeiramente a palavra de Deus. Aí sim ele vai dizer, o que acontece com essa pessoa que cumpre todos esses critérios que ele está falando? Esse será bem-aventurado no que realizar. A palavra bem-aventurado significa feliz, abençoado, mas não no sentido simplesmente de ser feliz e abençoado. A palavra aqui, termo aqui que ele está usando, bem-aventurado, pode significar também aprovado. Então, uma forma de entendermos esse texto é o seguinte, olha, aquele que atenta bem para lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será aprovado em tudo o que realizar. E é o nosso desejo, não é, meus irmãos? Sermos aprovados por Deus em tudo aquilo que realizarmos. E quando somos aprovados por Deus naquilo que realizamos, isso também nos traz felicidade, isso também nos traz alegria, também nos traz gozo. Por exemplo, alguém que está aí se dedicando para estudar e fazer uma prova, quando ele é aprovado, ele fica feliz. Recentemente teve uma amiga minha que passou no exame de direção, de primeira, super feliz porque foi aprovada no exame de direção. Eu lembro quando foi a minha vez, meus irmãos, pasmem, eu tirei minha carteira de 8ª. Tentei 7 vezes e fui reprovado 7 vezes. É bem verdade que eu acredito que algumas coisas aconteceram porque me pediram para eu... os examinadores quiseram que eu pagasse para eles lá. Eu não quis pagar e eu comecei a ter um monte de negativas. Mas, de qualquer forma, eu ficava nervoso na hora de tirar minha carteira. E aí teve uma vez que eu dirigi, fiz todo o exame com o freio de mão do carro puxado. Não percebi que o freio de mão do carro estava puxado. E aí não conseguia fazer controle de embreagem. E dava um monte de problema. Aí eu lembro que eu fiz num dia, se eu não tivesse tirado, no dia seguinte a minha pauta vencia. E aí eu fiz uma oração na esquina de casa, eu morava no bairro Castelo, em Belo Horizonte. Falei assim, Deus, eu nem quero mais essa carteira. Fica tranquilo aí, se der, deu, se não der, não deu. Eu estou feliz de qualquer jeito, eu não vou ficar preocupado por isso não. Aí chegou no dia, eu passei. Meus irmãos, faltava ter foguete lá em casa, porque foi aprovado, 8ª vez. Ainda mais pagando todas as vezes ali, né? É difícil, né? Não é barato, não. Mas fui aprovado. E aí, aquela felicidade maravilhosa. Ah, agora acabou, consegui. Aí, passou um mês depois, chegou minha PPD, né? A provisória ali, na verdade. Primeira coisa que eu fiz, fui para o anel rodoviário dirigir. Eu falei assim, não, agora eu tenho carteira. Vamos para o anel rodoviário para dirigir, para dizer que eu tenho carteira de verdade. Felicidade, todo mundo em casa, uma festa para todos, porque eu fui aprovado no exame de direção. Aqui a aprovação é a aprovação de Deus, porque nós somos cumpridores da palavra dEle. O que Ele está falando assim, olha, aquele que ouve atentamente as minhas palavras, aquele que dá ouvido à minha palavra, aquele que persevera mesmo diante dos desafios, mesmo diante das lutas, aquele que observa atentamente, minuciosamente a lei de Deus, que cumpre, que dá ouvidos, que tem disposição para obedecer a Deus, esse vai receber uma aprovação que não é a aprovação dos homens, mas é a aprovação do próprio Deus em tudo aquilo que Ele fizer. Ah, meus irmãos, eu quero receber essa aprovação do Senhor, e eu imagino que cada um de nós que está aqui também deseja receber essa aprovação do Senhor, esse selo de aprovado, porque eu busco compreender, busco entender, busco dar ouvidos e praticar a palavra de Deus. Amém? E aí Tiago continua, dando mais um exemplo. Falando assim, olha, versículo 26. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. O que ele está querendo dizer aqui? Se alguém diz que ouve a palavra de Deus, mas da sua boca as palavras que saem são impensadas,
esse alguém não recebeu de fato a palavra de Deus. Se alguém diz que recebeu a palavra de Deus, mas não reproduz com a sua boca da mesma forma, tem uma incoerência aí. Porque o próprio texto bíblico vai dizer que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Portanto, se eu recebo a palavra de Deus, da minha boca também sai palavra de Deus. Se eu sou abençoado por Deus, da minha boca também sai bênção. Se eu recebi a verdade de Deus, da minha boca também sai a verdade. O que Tiago está falando aqui é: não pode haver incoerência. Se alguém diz que é cristão, se alguém diz que tem uma religião que nós falamos aqui sobre ouvir a palavra de Deus, esse tem que sair da sua boca também palavra de Deus. A coerência tem que ser dessa forma. E aí ele vai dizer: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus é essa: visitar órfãos e viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Por que ele está falando isso? Como eu disse, meus irmãos, Tiago ele está falando a respeito de uma fé prática, de uma fé que se vive no dia a dia. E no contexto que Tiago está falando, os órfãos e as viúvas são os marginalizados, são os vulneráveis, são aqueles que precisam de cuidados, aqueles que precisam de ajuda. Por quê? O órfão, ele não tem os seus pais, portanto ele não tem herança. As viúvas são aquelas que não têm filho, portanto não tem quem cuide delas na sua velhice. Claro, isso, meus irmãos, dentro desse contexto do primeiro século que nós estamos lendo aqui. Então ele está falando, para ser coerente em amor com a religião ou com a palavra de Deus que nós ouvimos, nós precisamos cuidar daqueles que sofrem. Nós precisamos cuidar daqueles que estão vulneráveis. Nós precisamos cuidar daqueles que são carentes, que precisam da nossa ajuda. E a carência aqui é uma carência de maneira ampla. Aqueles que de alguma forma sofrem por algum motivo e nós precisamos demonstrar amor de Deus para eles. O carente aqui é todo aquele que é carente do amor de Deus, todo aquele que precisa de receber um acolhimento. Nós, como discípulos de Cristo, como aqueles que ouvem a palavra e são praticantes, precisamos cuidar desses. E não só cuidar de maneira prática, mas também nos guardar para não nos contaminar com o mundo. É como lá em Romanos 12 vai dizer: não vos contamineis com esse mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente. Então é isso que Tiago está falando aqui. A verdadeira religião é demonstrar amor com aqueles que precisam ser amados e guardar-se santo. Lembra que na semana passada nós falamos que nós vivemos um tempo que é nocivo, um tempo que é destrutivo, um tempo que, se nós não vigiarmos, pode destruir a nós mesmos. Na semana passada a gente falou isso, quando a gente diz para encher-se do Espírito. E aqui Tiago está falando o seguinte: realmente, os dias são maus. Quando o Tiago fala aqui, guardar-se incontaminado do mundo, a palavra mundo aqui significa tudo aquilo que se opõe a Deus. Então, guarde-se de tudo aquilo que se opõe a Deus. Ou seja, viva em santidade, viva de maneira separada, estando no mundo, mas não se contaminando com o mundo. E essa é a verdadeira religião que nós devemos praticar. Portanto, meus irmãos, Tiago está nos ensinando aqui para que nós possamos ouvir a palavra de Deus e ser praticantes. Como eu falei, não basta apenas conhecer o conteúdo da palavra de Deus, mas precisamos deixar que a palavra transforme as nossas vidas, em todos esses níveis, em todos esses aprofundamentos que nós falamos. Há um teólogo chamado Douglas Moo, que no seu comentário a respeito desse texto que nós lemos, ele diz o seguinte, abre aspas: Tiago entende que a verdadeira fé é uma fé em ação. Não basta simplesmente ouvir a palavra ou reconhecer a sua verdade. A verdadeira fé se manifesta em obediência e em compromisso coerente com os ensinamentos de Cristo. Fecha aspas. Não basta apenas estar sentado no banco da igreja ouvindo passivamente. Não basta apenas conhecer as histórias bíblicas. Não basta apenas todo dia eu abrir minha caixinha de promessa, tirar um versículo ali e falar assim: ô, bênção, Deus me abençoa aqui agora. Não basta. Não basta simplesmente você pegar ali, fazer aquela sua leitura religiosa do Salmo 91 todo dia de manhã antes de sair de casa, porque agora eu estou abençoado, li o Salmo 91. Não adianta.
é preciso ouvir a palavra de Deus, conhecer atentamente a lei perfeita de Deus, dar ouvidos à lei de Deus, perseverar, continuar no mesmo propósito, sendo um praticante que não se esquece, sendo operoso praticante, como diz o texto aqui. A palavra de Deus, meus irmãos, como eu falei, tem poder para transformar as nossas vidas, mas quando nós damos ouvidos a ela e praticamos a palavra de Deus. Nós queremos ser uma vida transformada, amém? Nós queremos ser uma vida transformada pelo Espírito Santo de Deus, amém? Mas isso só vai acontecer quando nós nos debruçarmos a palavra, dermos ouvido a ela e permitir que a palavra nos transforme. Quando nós entendemos que a palavra de Deus é semente, que é colocada nos nossos corações e que deve ser cultivada todos os dias para frutificar para o Senhor. O meu desejo, meus irmãos, é que a gente saia daqui com uma pergunta. Que a gente saia daqui com uma pergunta que, me perdoe a expressão, mas uma pergunta que até nos inquiete. Que a gente saia daqui hoje falando assim: como eu posso aplicar a palavra de Deus na minha vida? Amanhã, quando eu estiver no meu trabalho, como eu posso aplicar a palavra de Deus na minha vida? Talvez vai ser necessário você chegar naquele colega de trabalho que vocês têm uma rusguinha e falar assim: aqui, me perdoa. E ele vai falar assim: mas como assim me perdoar? Assim, não, fui eu que fiz alguma coisa contra você. Você fala assim: mas eu quero tomar a iniciativa, me perdoa, porque eu quero viver um relacionamento com você, eu quero ter uma amizade com você. Talvez você vai sair daqui hoje e falar assim: olha, eu preciso fazer um jantar agora especial para minha esposa, porque o meu relacionamento conjugal está abalado, mas eu preciso agora recuperar e restaurar esse relacionamento. Talvez você precise sair daqui e falar assim: olha, preciso chegar nos meus pais e dizer assim: pai, eu te amo, quero te dar um abraço, dar um beijo nele gostoso, falar assim: pai, eu não falo isso com a frequência que eu gostaria, mas eu te amo, como o Senhor é importante para mim. Chegar para sua mãe e falar assim: eu te amo, mãe. Eu não sei qual é a maneira que você vai praticar a palavra no seu dia a dia, mas eu quero que você saia daqui hoje com essa pergunta: como eu vou praticar a palavra de Deus amanhã na minha vida? Como eu vou praticar a palavra de Deus terça-feira na minha vida, quarta-feira, quinta-feira, todos os dias da minha vida? Que a cada dia, quando a gente acorde de manhã, a nossa pergunta seja: opa, como que eu vou praticar a palavra de Deus hoje? Qual que é o meu desafio diário de todos os dias? Como eu vou colocar em prática aquilo que eu aprendi? Eu não posso permitir que na minha vida eu ouça a palavra de Deus e não pratique. Eu não posso permitir que seja simplesmente palavras que passem por mim e não transformem a minha vida. Meus irmãos, Deus quer transformar as nossas vidas, nos fazer completamente diferentes de quem somos. Mas isso só vai acontecer quando eu e você tivermos uma disposição para ouvir a palavra de Deus. E Ele disse, a gente falar assim: sim, Senhor, eu ouço a Tua palavra, eu pratico a Tua palavra, eu vivo a Sua palavra. As pessoas são impactadas pela Tua palavra através da minha vida. O Senhor tem nos chamado a viver esse compromisso. E o desejo dEle é que cada um de nós que está aqui hoje comece a levantar todos os dias fazendo essa pergunta: como eu posso praticar a palavra de Deus hoje? Como eu posso praticar a palavra de Deus agora, nesse momento? Eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento. Vou chamar aqui também a equipe de louvor e nós vamos adorar a Deus. E nesse momento de adoração, faça também essa oração: Deus, eu quero praticar a Tua palavra. Não dá mais para ser simplesmente ouvinte. Não dá mais para simplesmente conhecer o conteúdo da Tua palavra. Eu preciso viver. Eu preciso experimentar a Tua palavra. Não há tempo mais para perder sendo um ouvinte desinteressado. Mas eu preciso experimentar a palavra de Deus. Vamos adorar ao Senhor. Oh
As tuas palavras, as tuas promessas são incomparáveis nas nossas vidas. As tuas promessas se revelam para nós na tua palavra, onde nós ouvimos a tua voz, onde nós ouvimos aquilo que tu tem a nos dizer. E nessa noite, mais uma vez, nós queremos mais uma vez assumir esse compromisso de não ser simplesmente ouvintes da tua palavra, ouvintes desleixados, ó Pai, que simplesmente esperam o domingo chegar para ouvir aquilo que o pastor tem a dizer. Mas nós queremos ser, ó Pai, ouvintes atentos à tua palavra, prontos para ouvir, saber que nós devemos nos calar muitas vezes para ouvir a voz do Senhor, não argumentando de bate-pronto, mas ao contrário, estamos dispostos a obedecer a tua palavra, ouvintes atentos, ouvintes que não desanimam diante dos desafios que surgem, ó Pai, obedientes à palavra do Senhor, pessoas que buscam, ó Pai, ser praticantes da palavra e aplicar a tua palavra em nossas vidas todos os dias, ó Pai. Pessoas que sabem cultivar a palavra do Senhor como uma semente em nós, ó Pai, para assim, ó Deus, frutificarmos para o teu reino, ó Pai. Sei que muitas vezes, ó Pai, é desafiador ser praticantes da tua palavra,
mas nós te pedimos, ó Deus, que a graça do Senhor venha nos encher, para que de fato, ó Pai, possamos ser ouvintes praticantes, pessoas que vivem de acordo com a tua vontade, obedientes ao Senhor em tudo, ó Pai. Tira de nós, ó Deus, tudo aquilo que não convém, tudo aquilo que não vem de Ti, tudo aquilo que nos impede, ó Pai, de obedecer a Tua palavra. Todo espírito de desobediência nós repreendemos em nome de Jesus, porque queremos, ó Pai, verdadeiramente obedecer ao Senhor. Que possamos, ó Deus, todos os dias, ao acordar, nos lembrar dessa palavra e nos fazer essa pergunta: como nós vamos praticar, como nós vamos aplicar a palavra de Deus hoje? Nos dá ousadia, ó Pai, para aplicar a Tua palavra sempre que necessário, e assim possamos viver de acordo com a Tua vontade. Abençoa-nos, ó Pai, para que sejamos conhecidos como pessoas que são guiadas, instruídas pela Tua palavra, ó Pai. Abençoa, Pai, cada um de nós que está aqui. Nos dê, ó Pai, uma semana na presença do Senhor, meditando na palavra do Senhor, vivendo a palavra do Senhor, experimentando a palavra do Senhor, e que assim sejamos transformados pelo poder desta palavra. Cremos que verdadeiramente a Tua palavra tem poder. Poder nas nossas vidas, poder de transformar quem somos, poder de transformar situações, poder, ó Pai, de mudar completamente tudo aquilo que precisa ser mudado em nós, ó Pai. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus, e que a graça de Cristo, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o Teu povo, desde agora e para todo sempre. Amém, amém, amém. Que o Senhor nos abençoe, nos dê uma semana na presença dEle. Não saia daqui sem dar pelo menos 5 abraços os seus irmãos, dizer assim: Deus te abençoe. Vamos praticar juntos a palavra de Deus? Amém. Deus te abençoe.